Olá, sejam bem-vindos ao Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos aqui em mais uma aula de Direito Administrativo do nosso curso 3 em 30. São 3 meses de preparação em 30 dias para você conseguir a aprovação na primeira fase do exame de ordem. Nós estamos trabalhando com questões que já caíram nas provas anteriores e temas que podem ser novamente cobrados. Se você olhar o histórico da FGV, perceberá que muitas questões eles mudam o personagem, mudam o fundamento, mas quando você percebe, a questão é a mesma que já foi cobrada anteriormente. Então, fazendo esse estudo por questões, a gente consegue aí ampliar, maximizar o seu desempenho. Dito isso, vamos lá para as nossas questões. Antes está aqui o meu Instagram, se você quiser, @phlpeixoto. Tem meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof. Também pode ir lá se inscrever e acompanhar o conteúdo. Essa questão caiu no 25º exame, certo? Caiu no 25º exame. E tem o seguinte enunciado. A organização religiosa tem a fé, além dos fins exclusivamente religiosos, também se dedica a atividades de interesse público, notadamente a educação e a socialização de crianças em situação de risco. Ela não está qualificada como organização social, OS, nem como organização da sociedade civil de interesse público, a OCIP, mas pretende obter verbas da União para a promoção de projetos incluídos no plano de governo federal, propostos pela própria administração pública. Sobre a pretensão da organização religiosa tenha fé, assinale a afirmativa correta. Então aqui, o tema da questão é o tema dos entes de cooperação, que, na verdade, são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que se juntam aí, certo, ao Estado para a realização de serviços não exclusivos. Por isso, entes de cooperação, eles cooperam com o Estado, cooperam aí no interesse público para desenvolver algumas atividades, como o próprio enunciado disse aí, pensando na educação, pensando na socialização de crianças. Vamos pensar aí em ajuda às pessoas em situação de rua, aos idosos e por aí vai. Então ela busca aí, com base no interesse público, ajudar, cooperar. Então esse é o ponto. Lembrando então que são pessoas jurídicas de direito privado que se aliam aí ao Estado. Agora, dito isso, vamos para as alternativas. Letra A. Por ser uma organização religiosa, tem a fé não poderá receber verbas da União. Será que ela não pode receber verbas da União para desenvolver essas atividades no interesse público? Se ela fosse uma organização estritamente religiosa, o que não é, como o enunciado deixou claro, aí ok, porque aí ela só estaria pensando na questão religiosa. Mas o enunciado fala que ela pretende desenvolver essas outras atividades no interesse público. Então, não há vedação. Ela pode receber. Obviamente que há requisitos. Não é simplesmente assim, eu desenvolvo uma atividade e vou receber. Não. Tem que ter uma lei que vai estabelecer quais são os requisitos. Na prática, existe essa lei? Existe. Você pode aí anotar, se quiser, a Lei 13.019 de 2014. Ela cuida dessa parceria entre a administração pública e as organizações de sociedade civil para desenvolvimento dessas atividades. Então, aqui, nós temos lei e, mais do que isso, a nossa Constituição, lá no artigo 19, inciso 1º, permite. Você sabe que o Estado brasileiro é um Estado laico, certo? Ou seja, nós não temos religião oficial. Todavia, se eu tenho de um lado o Estado e outras entidades, ainda que religiosas, que busquem desenvolver serviços no interesse público, é possível, então, essa colaboração, essa junção de esforços, Estado e religião, desde que seja no interesse público. Então, não tem vedação. É possível receber verbas. A letra A, por esse motivo, está errada. Letra B. A transferência de verbas da União para a organização religiosa, tem a fé, somente poderá ser formalizada por meio de contrato administrativo, mediante a realização de licitação na modalidade de concorrência. Pensa comigo. Nós estamos falando aqui de parceria, certo? Parceria, o que pressupõe? Que todos estão do mesmo lado, todos têm o mesmo interesse, Estado e essa entidade.
Quando eu falo de contrato, certo? Você, quando vem contrato na tua cabeça, você pensa sempre em partes com interesses contrários. Cada um tem o seu próprio interesse, né? Quando nós temos um contrato administrativo, eu tenho a administração pública de um lado, querendo realizar, por exemplo, uma obra pública, e do outro lado eu tenho uma empreiteira que quer o quê? Receber, tá? Tem um interesse econômico. Então eu tenho, certo? Cada um tem o seu próprio interesse. Agora, quando eu falo aí de serviços que vão a desenvolver o interesse público, como educação, a socialização de crianças, todos estão caminhando no mesmo sentido. Então não cabe aqui falar em contrato administrativo. Vai ter, na verdade, um termo de colaboração que será precedido de um chamamento público. A administração pública faz um chamamento público, coloca, avisa. Nós vamos aqui conceder verbas para entidades que desenvolvam essas atividades aqui, esses serviços, desde que preenchidos os requisitos. Aí essas entidades vão lá, preenchem lá os requisitos, demonstram que tem esses requisitos e, após uma apuração, receberão essa verba. Então eu tenho termo de colaboração, tenho parceria. Não contrato precedido de licitação na modalidade concorrência. Aí não, porque num contrato eu tenho esses interesses aí conflitantes, via de regra. Letra C. Para receber verbas da União, para finalidade em apreço, a organização religiosa tem a fé deverá qualificar-se como S ou OCIP. Também está errado, porque a lei que cuida disso, que eu citei para você, a Lei 13.019, ela não faz menção a isso. Ela só fala, para fins desta lei, considera-se organização da sociedade civil. Temos lá entidade privada, sem fins lucrativos, que não distribui entre os seus sócios, associados, conselheiros, sobras excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções, ou seja, que ela não repasse nada para os seus sócios, associados. Letra B, sociedades cooperativas previstas na lei, tal, integradas aí por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade. E letra C, a linha C, né, as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou projetos de interesse público e de cunho social, distinta das destinadas a fins exclusivamente religiosos, que é o caso aqui. Ela não é exclusiva, certo? Essa entidade, essa organização tem a fé, já deixou claro o enunciado. Então não precisa ser OS ou CIP. A lei não trouxe esse requisito. Então podemos cortar. Sobrou a letra D de dado. Uma vez selecionada por meio de chamamento público, o que eu falei para vocês, a organização religiosa tem a fé, poderá obter a transferência de recursos da União por meio de termo de colaboração. Perfeito. Letra D de dado é a alternativa correta. Esse tema aí dos entes de cooperação é um tema que demanda um certo estudo, não é uma coisa assim muito, a não ser que você trabalhe no terceiro setor, trabalhe em alguma dessas entidades para ter um contato maior. Na prática, muitas pessoas nem sabem muito da existência delas, já ouviu falar, mas é importante. É um tema que já foi cobrado e é sempre bom ter esse conhecimento. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Essa caiu no 24º exame. Tem a ver com agentes públicos, o regime jurídico administrativo. João foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo na classe inicial da respectiva carreira. Até aqui, tudo bem. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências na iniciativa privada. Em razão disso, ele, João, decidiu que não deveria cumprir os comandos determinados por agentes superiores na estrutura administrativa, porque eles as considerava contrárias ao princípio de eficiência, apesar de serem ordens legais. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Sem ler as alternativas, vamos pensar com bom senso. Essa questão é uma questão mais tranquila, dá para resolver com bom senso. Diz aí que o João estava na iniciativa privada e resolveu ir para a iniciativa pública. Resolveu ser servidor público. Prestou concurso, foi aprovado e agora ele é analista de políticas públicas. Só que aí, como ele estava acostumado com o ritmo da iniciativa privada, ele falou, bom, em prol da eficiência aqui, eu entendo que esses comandos, essas determinações dos meus superiores não fazem o menor sentido e eu vou
vou seguir aquilo que eu acho melhor. Concordam comigo que se você está na estrutura da administração pública, você pode fazer o que você quer. Primeiro que nós temos o princípio da legalidade aqui que rege a administração pública. E além disso, ela tem uma estrutura escalonada, hierarquia. Então, mesmo na iniciativa privada, nós temos também uma hierarquia, mas o mesmo se aplica na iniciativa pública. Então, ele não pode simplesmente, em prol da eficiência, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. Não. Então, a gente já vai conseguir matar alguma alternativa aqui, só por esse bom senso. Vamos ver. Letra A. O João possui total liberdade de atuação, não se submetendo a comandos superiores em decorrência do princípio da eficiência. Isso aqui já pode excluir, né? Concorda? Total liberdade de atuação. Alguém aí, que seja na iniciativa privada ou dentro da estrutura da administração pública, tem total liberdade para fazer o que quiser, a não ser que eventualmente você seja membro do poder, que aí você tem uma liberdade maior, mas mesmo assim dentro da administração pública tem o princípio da legalidade, você não pode fazer o que quiser, existem certos limites. Então, essa alternativa A está equivocada, não faz o menor sentido. Letra B. A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo princípio da legalidade, considerando que não existe escalonamento de competência no âmbito da administração. Também podemos excluir. Não tem hierarquia, não tem escalonamento na administração pública? Claro que tem. São vários cargos. E, além disso, tem a carreira. O próprio enunciado falou que ele está na carreira inicial. Ele acabou de começar, acabou de ser aprovado no concurso e tomar posse. Então, não. Letra B, errada. Letra C. João tem dever de obediência às ordens legais de seus superiores. Começou bem. Em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico. Perfeito aqui, ó. Mesmo que você não se lembrasse que dentro da administração pública nós temos o poder hierárquico, que é esse poder justamente que decorre aí da estrutura interna da administração, que há essa relação de subordinação, que o superior hierárquico tem aí esse poder de dar ordens, de fiscalizar o trabalho, de delegar, de avocar, rever atos. Mesmo que você não lembrasse disso, pela leitura dessa alternativa C, você conseguia aí acreditar que essa é a que faz mais sentido. Então, ele não pode fazer o que quer, ele tem uma estrutura, tem superiores e deve seguir exatamente, porque ele tem uma relação de subordinação. Então, letra C é a correta. Por desencargo, vamos ver a letra D. As autoridades superiores somente podem realizar o controle finalístico das atividades de João, em razão da relação de vinculação estabelecida com os superiores hierárquicos. Aqui está errado, pessoal. Por que está errado? Porque a relação é de subordinação, como eu citei, e não uma relação de vinculação. Não tem aqui um mero controle finalístico. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas o que é o controle finalístico? O controle finalístico é o controle de legalidade da atuação. Nós temos, por exemplo, naquela relação que existe entre uma autarquia e o ministério relacionado à atividade daquela autarquia. Tem subordinação entre a autarquia e o ministério? Não. Não. Mas existe esse controle finalístico. O ministério pode fazer esse controle da legalidade dos atos ali da autarquia. Lembrando que a autarquia tem autonomia. Só que ela também não pode fazer o que quer, porque nós temos o princípio da legalidade, certo? Toda a estrutura administrativa está pautada na legalidade. Então, não faz sentido essa letra D. Ficamos com a letra C mesmo, que é a alternativa correta. Meus amigos, essa é uma questão mais simples em comparação com a primeira. Mas se você tiver dúvida, deixa aí o seu comentário. A gente responde sim. Se quiser também mandar lá no meu Instagram, fico à disposição. Com isso, a gente encerra essa aula de hoje e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.